Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniele, e eu tô começando aqui hoje um trabalho no YouTube para compartilhar a minha história com vocês a respeito da decisão de fazer a cirurgia bariátrica. É, eu vejo muitos vídeos, né? Acompanho algumas pessoas, alguns canais, e acho muito interessante, né, que você se identifica muito com aquilo que as pessoas vão contando, vão compartilhando sobre a vida delas. E eu decidi fazer isso por quê? Porque nem as histórias não são iguais, né? Cada um tem o seu momento, a sua história, o motivo por que decidiu fazer, enfim. E eu gostaria de compartilhar porque de repente você que está aí desse lado, você vai se identificar com a minha história e vai tomar a decisão, a melhor decisão para você, ou fazer ou não fazer, né? Quem vai decidir é você o que é melhor para sua vida. É, então, eu achei interessante compartilhar com vocês todo esse processo, desde o momento que eu decidi a tomar a decisão, uma parte da minha história com relação à obesidade, né, do passado até o presente, tudo que eu estou passando agora nesse momento em que eu estou já busquei os laudos, já consegui os laudos. Vou contar para vocês como que foi os exames, como foi a minha experiência com os laudos, né, dos médicos que a gente precisa para poder levar até a autorização do plano de saúde. É, então, eu quero compartilhar com vocês como que está sendo esse processo. E depois também contar para vocês como que está sendo a minha evolução. É, eu começo hoje contando um pouquinho dessa história. Hoje esse vídeo ele vai se manter em duas fases, né? Como que foi a minha luta com a obesidade desde a minha adolescência até o momento até o momento atual e os motivos pelos quais eu resolvi fazer a bariátrica. Hoje eu estou completamente decidida, estou em paz com essa decisão, mas não foi sempre assim. Então eu sei que muitas pessoas já passaram pelo que eu passei até chegar o momento da decisão, e eu queria compartilhar isso com vocês. O porquê que eu resolvi fazer, ok? Então vamos lá. Quero começar falando com vocês um pouco sobre a minha história com a obesidade, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca tive uma estrutura de uma pessoa magra. Eu nunca fui magrinha. Mas eu também não podia ter me considerado uma pessoa muito acima do peso, como durante muito tempo da minha vida eu me considerei. Eu tenho 1,60 m, e durante a minha adolescência eu pesava, ficava naquela faixa, né? De 61, 63, 64, às vezes 60. Enfim, eu estava um pouquinho acima do peso, mas não era nada que pudesse ser considerado uma pessoa obesa, óbvio, né? O IMC estava dentro ainda do aceitável. É, mas o que acontece? Eu não tenho uma estrutura de pessoa magra, eu tenho um rosto redondo, eu tenho ombros largos, os meus braços nunca foram fininhos, né? Eu tenho pernas grossas. Então, assim, as pessoas olhavam para mim e não me identificavam como uma pessoa magra. Pelo contrário, né? Às vezes eu mesmo estando dentro ali do peso aceitável, eu era taxada como uma pessoa gordinha. Então, algumas piadas, algumas coisas, né, desnecessárias, hoje a gente entende isso, me fizeram acreditar que eu estava realmente muito acima do peso. Tanto é que na minha adolescência eu cheguei a tomar remédios controlados, né? Eu fui num médico que receitava aqueles remédios bem fortes, né? Acredito eu que na ocasião ele não colocou nenhum medicamento forte, porque eu não tive aqueles efeitos colaterais que as pessoas contam, né? De taquicardia, passar mal, ou sentir dor de cabeça, dormir mal. Eu não sentia isso. Eu estudava, né? Tinha uma vida normal, mas eu perdia fome, né? Quando eu tomava o remédio, eu perdia fome. Não consegui emagrecer rápido, porque a gente quer que seja assim, né? Tipo, da noite pro dia, de uma semana para outra, a gente quer perder 5, 10 quilos. E não era assim. Então, eu me frustrei durante muito tempo, tanto com a medicação, como com outros métodos, né? Que a gente vai aprendendo e tentando adotar para nossa vida conforme a gente vai ouvindo outras pessoas falarem. Tentei dietas restritivas, né? Tentei aquelas dietas mais fortes, aquelas que você fica um tempão sem comer pão, tempão sem comer. E aí, daqui a pouco, essa questão de você não poder, quando você resolve que você vai comer, você desconta tudo, né? Naquele período que você ficou sem comer.
E um programa que me ajudou muito durante um bom tempo, me ensinou a comer bem, assim, nos momentos que eu queria fazer, foi o Vigilante do Peso. Eu tive o Vigilante do Peso durante muito tempo como um aliado forte, mas o máximo que eu consegui na época de sucesso com o Vigilante do Peso foi perder 12 quilos. E na ocasião eu precisava perder 20. Então, assim, foi bom, mas eu não alcancei o objetivo, né, que eu precisava. E isso me frustrava muito, né? Porque eu achava que a culpa era minha, eu entendia que eu tinha uma fraqueza, né, muito grande. Eu achava que ficava um pouco chateada comigo, né? Porque, poxa, eu não consigo manter aquela dieta, não consigo ir até o final. E às vezes a cobrança de quem está em volta de você, às vezes de amigos, às vezes de família, as pessoas tentam falar coisas para poder te impulsionar e, na verdade, muitas vezes isso faz um efeito contrário. Você se frustra e você não consegue ir à frente, né? Hum, então, o que aconteceu? Eu passei essa fase de adolescência até a fase adulta lutando contra a balança, né? Buscando sempre alguma alternativa para poder eu conseguir chegar no peso ideal. O peso que, de repente, eu achava que era o ideal para mim, que eu achava que era o peso saudável, ou que era o peso que a sociedade estava impondo, mas que não necessariamente seria esse, né? Mas eu tinha que entender que existia sim uma predisposição à obesidade, né? Eu sentia que se eu largasse mão e comesse mesmo, eu ia engordar muito, diferente de outras pessoas raras que comem muito e não engordam. Mas cada um com sua natureza, né? Isso a gente não pode mudar. Então eu sentia que eu precisava assim ter um controle sobre a comida. E eu não conseguia, não com o sucesso que eu precisava fazer. Enfim, passei toda essa fase da minha vida, né, entre adolescência e fase adulta, buscando o sucesso no emagrecimento, sem o sucesso que eu desejava. E aí o que aconteceu? Me casei, tive o meu filho. Hoje eu tenho 49 anos, tenho um filho de 5, vai fazer 6 anos agora em junho. Nós estamos falando em maio de 2024, né? Eu não sei em que momento que você vai ver esse vídeo, mas eu tô gravando ele em maio de 2024. E o que aconteceu? Eu hoje tô com 49 anos, tenho 1,60 m, tô pesando 115. Diferente, bastante diferença dos meus 60 quilos que eu achava que eram acima do peso. Enfim, né, gente? Isso aí não tem como a gente fugir. É o fato de hoje. Engraçado que muitas pessoas relatam, né, que engordaram com a gravidez. Eu, quando tive o meu filho, quando engravidei, eu tava com 85 quilos, 87 quilos mais ou menos. E quando ele nasceu, durante a gravidez eu cheguei no máximo até 92, 93. E quando ele emagreceu, eu fiquei um pouco abaixo do peso que eu tava quando eu engravidei. Então, assim, foi até bom pra mim, né? Eu não tive o sobrepeso que as pessoas costumam ter com a gravidez. Enfim, eu tenho uma vida muito corrida, né? Eu trabalho, eu tenho meu emprego, tenho a minha família, tenho um filho de 5 anos, né? Conforme eu já falei. E eu e meu marido, a gente tem um empreendimento, nós temos uma microempresa. Então, eu me divido muito nesse período, né? Em várias pessoas, né? Eu sou a empresária, eu sou a dona de casa, eu sou a mãe, eu sou a funcionária do banco. E isso causa um estresse, né, durante o dia. E eu acredito que depois da pandemia também, né, da pandemia da Covid, isso se agravou um pouco. Então hoje, com a idade que eu tô, com 49 anos, tá fora da idade, né, gente? Vamos falar. É, eu tenho muita dificuldade de emagrecer, né? Eu faço assim, eu começo a fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, emagreço 5 quilos, meio que dou uma desanimada no caminho, e aí quando eu vejo eu engordei 7. Aí, poxa, eu vou retomar. Emagreço 3, engordo 4. Então eu tô sempre nessa matemática do perde-ganha, onde eu acabo ganhando além. E isso causa uma frustração muito grande, né? Só que até uns 2 anos atrás, sempre que eu ia fazer os meus exames, né, periódicos, eu não tinha problemas com comorbidades. Eu nunca tive problema com taxa de açúcar, nunca tive problema
com outras coisas, né? De colesterol, ácido úrico, conforme a gente vê algumas pessoas falando. Mas, no ano passado, eu tive um episódio onde eu estava voltando para casa do trabalho e eu senti uma dor muito forte no peito. Forte a ponto de eu achar que eu ia morrer dentro do ônibus, né? Eu trabalho muito longe, minha casa é muito longe do trabalho. E para eu voltar para casa é cerca de 1 hora e meia. Quando eu cheguei na minha cidade, eu parei logo no primeiro hospital e fui na emergência para poder ver o que estava acontecendo. Conclusão, eu estava com a pressão 16/10 quando eu cheguei lá, ela baixou, né, com a medicação que me deram. E a médica me orientou, olha, procura um cardiologista, porque a sua pressão está muito alta. Não existe, pelos exames que nós fizemos aqui, não existe indício de que você teve um infarto, mas é bom você investigar. E aí, isso foi no final do ano passado, final de 2023, e eu coloquei no meu coração um foco de cuidar mais de mim em 2024, né? Que às vezes você, com a vida tão corrida, você esquece de se cuidar. E não é só se cuidar no sentido de aparência, é questão de saúde de verdade, né? E aí o que aconteceu? Eu fui no médico nesse ano, fiz uma bateria de exames, enfim, e as minhas taxas já não estavam mais tão boas como antigamente, né? Eu tô com açúcar um pouco alto, tá 107, né? O último exame que eu fiz. Eu tô com açúcar no limite ali, né? A insulina também tá bem alta. E eu tô sentindo muita dificuldade de fazer muita coisa. Eu subo 5 lances de escada, eu tô cansada, eu não tenho ânimo para quase nada, né? Eu tenho andado muito cansada, enfim. Mas nunca tinha me passado pela cabeça fazer a cirurgia bariátrica. Meu marido fez a cirurgia bariátrica tem 5 anos e meio, tem uma vida, poxa, normal, né? Come de tudo, em pouca quantidade, né? Diante do que ele comia, ele botava um pratão de comida, em 5 minutos ele estava comendo, já tinha comido tudo. E hoje ele tem a bariátrica como uma ferramenta que ajuda ele a controlar essa ansiedade de comer, né? Ele chega num momento que ele fica saciado e aí para e pronto, e tá feliz e tranquilo. Mas eu nunca tinha me visto na situação de fazer a bariátrica. Eu lembro até que teve uma consulta que eu fui com ele no médico, no cirurgião. Ele já estava na ocasião com toda a documentação, laudo médico, exames. A gente estava indo numa consulta para levar esses laudos, né, para o médico ver, analisar. E aí ali na sala de espera, aguardando para ele ser chamado para consulta, nós estávamos conversando com um casal onde a esposa tinha feito a bariátrica e o marido não. E aí eu lembro que eu virei e comentei, né? Poxa, vai ser bom ele fazer a bariátrica, porque aí eu vou resolver um problema meu também, que é o de me alimentar melhor. Eu vou seguir o ritmo dele, né? E vou conseguir emagrecer. E aí essa pessoa, né? Esse cara, ele virou para mim e falou assim: eu acho mais fácil daqui a alguns anos você tá voltando e querendo fazer a bariátrica também. Aí eu falei assim, não, falta muito para isso. Na época eu falei assim, falta eu emagrecer 15 quilos para eu chegar no público-alvo de fazer bariátrica. E aí todo mundo, então se falta você engordar, ganhar peso, não faz sentido você engordar para fazer a bariátrica e tal. E aí chegamos naquele consenso ali do pessoal que estava ali esperando o atendimento. Passou, essa ideia sumiu da minha cabeça, né? Eu nunca mais pensei nisso. Quando eu fui no cardiologista esse ano, ele me explicou os riscos que eu estava correndo com o sobrepeso. Porque esse ano eu tô com 115 quilos, né? Quando eu fui nele. E ele me explicou, fez todo sentido para mim o que ele estava me explicando. E a emergência que ele falou você precisa emagrecer. E aí vem aquele terror, né? Porque agora já não é mais só estética, né? A questão agora é saúde. E aí ele me indicou para que eu procurasse uma nutricionista. Procurei a nutricionista. E adivinha o que aconteceu? Não consegui também ter sucesso na dieta que ela estava me passando. Não é dieta, né, gente? É reeducação alimentar. Na dieta é muito restritivo. E hoje em dia a gente tem muitas opções de alimentação saudável, mas que não te restringe de muita coisa, né? Enfim, não consegui fazer a dieta que ela tinha me proposto, a reeducação alimentar que ela tinha proposto.
E me senti frustrada novamente, me senti triste comigo mesma, né? E aí, quando voltei no cardiologista, ele falou comigo, olha, continua tentando, se você não conseguir, eu vou te indicar a bariátrica. E eu tomei um susto, né? Eu falei, não, doutor, bariátrica não, não quero fazer cirurgia e tal. Deus me livre de fazer cirurgia e aquela situação. Ele olhou pra mim, sério, como se eu fosse um cubo mágico, e pensou assim, tá, mas você precisa emagrecer. Se você não conseguir emagrecer, essa vai ser a solução. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu vim para casa e comecei a procurar alguns vídeos na internet, né? Comecei a pesquisar sobre o assunto. Eu tenho muito medo de hospital, né? Eu acho assim, não gosto, ninguém gosta, né? Eu acredito que ninguém gosta de, a não ser quem trabalha lá, mas você ir para algum hospital não é uma coisa agradável, né? E ficar lá e tal. Mas eu comecei a pesquisar uma coisa, e me desculpem se eu falar alguma estatística errada aqui, mas é mais ou menos isso, né? Que eu fui olhando. E eu vi que o risco que eu tô correndo de vida, né, de ter um problema no coração ou de adquirir um diabetes, alguma coisa assim, é maior do que se eu tentar fazer a bariátrica e alcançar taxas saudáveis para minha vida. Né? Hoje eu não posso dizer que eu tenho um problema no coração. Eu estou com pressão alta proveniente do excesso de peso. Eu emagrecendo, a pressão vai se estabilizar. A taxa de açúcar e o risco de diabetes é porque eu estou acima do peso. Eu emagrecendo e tendo uma alimentação saudável, isso volta à normalidade, né? Então, algumas pessoas podem pensar assim que existe ainda muito preconceito, né, com relação à bariátrica. Eu tinha minha cabeça ainda muito preconceituosa com relação a isso, e olha que eu convivo com uma pessoa que fez a bariátrica. Então, a gente precisa se ligar muito nesses conceitos e nessas opiniões formadas, né? Eu tinha na minha cabeça o quê? Que a bariátrica é o caminho mais fácil. Então, quem faz bariátrica é porque fracassou, né, na tentativa de emagrecer. Mas, gente, com esses estudos que eu fiz da internet, eu vendo opiniões de vários médicos, né, de pessoas sérias, eu entendi que eu tenho uma doença crônica, que é a obesidade. Essa doença crônica, ela precisa de um tratamento, que eu já tentei muitos e que não funcionou. Hoje, essa doença crônica, ela está causando em mim comorbidades que podem me levar à morte, né? Então, a preocupação é, eu preciso de um tratamento para essa doença crônica. Eu não estou aqui fazendo apologia à cirurgia bariátrica, não é isso. E eu entendo que hoje o meu risco é maior estando acima do peso do que buscando ajuda na cirurgia para poder eu melhorar a minha saúde. Eu preciso recuperar a minha saúde. E aí, quando eu entendi isso, a ficha, a chave virou. Né? E aí eu comecei a me enxergar no público-alvo. Eu tô com grau de obesidade 3, que é considerado obesidade mórbida, né? E aí você pensa assim, obesidade mórbida são aquelas pessoas que estão em cima de uma cadeira, que não conseguem levantar, que não, né? Aqueles filmes, aqueles documentários americanos, né? Que a gente costuma ver de pessoas excessivamente acima do peso. Então, assim, na minha cabeça, o meu preconceito sobre isso era que essas pessoas eram público-alvo da bariátrica. Mas conforme eu fui vendo algumas outras pessoas falando, pessoas sérias, né? Eu fui observando que eu tenho uma doença que precisa de um tratamento, né? E talvez você esteja aí me ouvindo e ainda não tenha conseguido se enxergar nesse ponto. Ou talvez sim, mas ainda não tenha tomado a coragem de fazer. E aí, por que eu resolvi fazer? Porque eu entendi que eu preciso de uma ajuda maior e preciso de uma ferramenta melhor do que as que eu usei até agora, que foram as reeducações alimentares, que foram todas as outras coisas. Eu entendo, né, e sei que a jornada não termina ali no ponto da cirurgia e no dia seguinte, nos meses seguintes à bariátrica. Eu entendo que é uma jornada
grande, longa, e para o resto da vida. A doença crônica, ela não vai acabar, né? O que precisa ser modificado é a minha forma de pensar e a minha forma de agir com relação à comida. Mas eu preciso de uma ajuda, né? Eu preciso da ajuda da bariátrica. Hoje eu estou buscando essa ajuda na bariátrica. Estou buscando isso com bastante responsabilidade. Sei que eu preciso procurar um apoio, né, por trás disso tudo. Não é só eu e a alimentação. Eu preciso agora ter também o acompanhamento de um psicólogo, de acompanhar a nutricionista de uma forma séria, né? Porque quando você tem essa relação ruim com a comida, eu acho que algumas pessoas vão se identificar aqui comigo. Você não tem um freio. Você vai comer porque você tá mal. Você vai comer porque você tá feliz. Aí eu não aguento mais comer, eu tô satisfeita com a comida, né? Já tô me sentindo saciada, satisfeita. Mas isso aqui tá tão gostoso que eu vou comer mais. Então, assim, a bariátrica é aquela ferramenta que vai te dar aquele limite que você não tá conseguindo ter. Gente, por vários motivos, tá? Cada um tem o seu. Eu ainda vou descobrir, né, qual é o meu, apesar de já ter tentado fazer terapia para isso especificamente e não ter ido até o fim também. Eu acredito que agora eu vou começar uma jornada de autoconhecimento. A questão é que agora eu vou ter um freio que vai me ajudar, e conforme eu for obtendo sucesso naquilo que eu não conseguia antes, eu vou me sentir feliz por estar conseguindo. Sei que não é a melhor maravilha do mundo, sei o caminho que é difícil. Eu convivo com um bariátrico, né? Apesar de ele ter hoje uma vida muito mais saudável do que a que ele tinha, eu vi as dificuldades que ele passou no início, principalmente, e hoje eu sei que ele se limita porque ele vai passar mal, né? Ele não tem dumping, né? Como algumas pessoas têm. Se você não sabe o que é o dumping, né? Se ainda não ouviu falar, eu acredito que sim. Mas se você, porventura, não tenha ouvido falar sobre dumping, a gente ainda vai também falar sobre isso. Hoje eu entendo que essa vai ser a ferramenta que eu escolhi no momento para fazer isso. Tô feliz com essa decisão, né? Tô me sentindo em paz com essa decisão. Hoje eu tô em qual fase, né? Existem aquelas fases pré-operatórias. No momento, eu já fiz todos os exames, já busquei todos os laudos, eles estão sendo analisados pelo meu plano de saúde para poder a cirurgia ser liberada. Gente, eu acho que hoje, dentro da proposta de mostrar para vocês e compartilhar um pouco do passado e os motivos pelos quais eu resolvi fazer a bariátrica, é o que eu tenho para falar, ok? Para também o vídeo não ficar muito longo, né? Então, os próximos vídeos, o próximo vídeo, eu pretendo falar um pouco sobre como foi esse processo de fazer os exames e como que foram os laudos, né? Como que eu consegui os laudos, como que foi essa visita aos médicos, né? E como que foi as dificuldades que eu encontrei, porque, por incrível que pareça, eu entendo que existe ainda preconceito até na cabeça de alguns profissionais, né? Que acham que a gente escolhe a bariátrica por achar que é o meio mais fácil. Mas não é, gente, não é isso, a gente sabe disso, que você que está me ouvindo aí sabe, né? Eu tenho certeza que você está entendendo a mensagem que eu estou tentando passar. Eu espero estar daqui a alguns meses ainda aqui compartilhando com vocês o meu dia a dia, mostrando como é a alimentação, como é tudo. Eu vou também mostrar tudo que eu vou comprar para minha dieta líquida. Ai, meu Deus, a temida dieta líquida que todo mundo fala. Enfim, quero compartilhar isso com vocês. Qual é o objetivo? É de que, de repente, você se identifique com a minha história e tenha forças para continuar nesse caminho, ou que você decida tomar um outro caminho, mas que você seja feliz acima de tudo, tomando a decisão que for melhor para você. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Não esqueça aí de me acompanhar e curtir.
e para poder você continuar aí vendo como que vai ser o meu processo todo da bariátrica, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.